Hoje você vai descobrir mito ou verdade? Saúde integrativa é charlatanismo e antiético? Quando a gente começa a ver o movimento de saúde integrativa, tem várias divergências em relação a como as pessoas veem a saúde integrativa. E muito disso acontece porque tem profissionais com fontes duvidosas ou também até com falta de informação mesmo e que acabam usando a saúde integrativa de uma maneira antiética mesmo. E eu já peguei alguns casos dentro do consultório com efeitos colaterais disso, de pessoas usando suplementos, usando manipulados com fórmulas que não faziam sentido na questão médica da pessoa e que estavam trazendo efeitos colaterais. Como, por exemplo, eu cheguei até a receber no consultório a paciente usando tal chip da beleza e quando eu fui ver o médico tinha até o CRM cassado. Não tinha nem como ficar prescrevendo esse tipo de medicação. A paciente não tinha indicação nenhuma, tinha vários efeitos colaterais e os pacientes eles ficam vulneráveis porque eles buscam algo para poder resolver o seu problema e acham que estão encontrando uma solução que é mais fácil, rápida e infelizmente acabam caindo nas mãos de pessoas que às vezes são mal intencionadas ou pessoas com falta de informação ou uma formação que não é adequada. Por isso que você que é médico e quer usar a prática integrativa de forma ética, é importante que você busque capacitações que sejam já com uma credibilidade, que façam realmente uma medicina que é baseada em evidência, que use a prática integrativa de forma ética e que traga segurança e eficácia para o tratamento dos seus pacientes. Eu peguei também alguns pacientes no consultório que vieram com doses altíssimas de vitamina D, por exemplo, que tem muitas pessoas aí na moda usando, e que tinha alterações de PTH, de cálcio, e que chegou a ter até paciente com insuficiência hepática por conta de efeitos colaterais medicamentosos, de fórmulas manipuladas e que muitas vezes as pessoas elas tomam várias fórmulas e nem acham que aquilo é um medicamento. Fala assim, mas é só uma vitamina, mas é só um suplemento. E os médicos, às vezes, que acompanham nem perguntam exatamente qual é a composição de cada uma das fórmulas. E quando a gente menos vê, na verdade, essas fórmulas têm, às vezes, até hormônios de tireoide, tem ou diuréticos, tem vitaminas que têm efeitos colaterais, como, por exemplo, a vitamina D. E a gente precisa saber também como a pessoa está usando. Como, por exemplo, eu já peguei paciente usando óleo essencial. Não sabia, assim, óleo essencial é uma alta concentração de uma substância. Geralmente a gente deixa uma gota, 2 gotas para colocar num difusor que fica no ambiente inteiro. E eu peguei paciente que chegou a ter uma hepatotoxicidade porque estava usando esse óleo essencial, tomando assim na boca esse óleo essencial. A gente precisa saber muito bem o que a gente está fazendo. Os produtos naturais, ou mesmo as técnicas com práticas de conexão mente-corpo, como meditação, relaxamento, tem as suas indicações, tem suas contraindicações também. Ou mesmo quando a gente usa técnicas de comunicação com o paciente, tem também essas indicações e contraindicações, tem também os seus efeitos colaterais, afinal, a gente está lidando com pessoas e que mesmo que você use alguma prática, alguma ferramenta, alguma técnica que
por si só não tenha muito efeito colateral, a gente sabe que às vezes a pessoa ela acha que está já sendo tratada por aquela condição e deixa de fazer o tratamento convencional, deixa de fazer um tratamento que seria mais indicado para a pessoa naquele momento. Por isso que mesmo tratamentos com práticas integrativas e complementares que têm poucos efeitos colaterais por si só, também pode causar uma cascata de efeitos colaterais. Quando a pessoa ela deixa de procurar ajuda adequada, procurar um tratamento que seja mais efetivo e recomendado no caso daquela pessoa, ou mesmo porque o paciente acaba sendo sobrecarregado por pensamentos, inclusive, assim, eu tenho que usar o tal óleo essencial, usar o suplemento, fazer tal técnica e tal. E aí acaba sobrecarregando mentalmente a pessoa em algumas coisas que pode não trazer benefícios. Por isso a gente sempre tem que pesar riscos, benefícios de tudo que a gente está fazendo. Eu brinco que até uma meditação pode ser violenta em alguns casos, quando a pessoa ela não está preparada para usar essa técnica, quando às vezes a pessoa tá numa vulnerabilidade psíquica, numa vulnerabilidade social, e você usa, por exemplo, uma prática mente-corpo, como por exemplo, meditação, pode ser violento, que às vezes a pessoa ela não está preparada para entrar em contato com alguns assuntos que pode sim, né, ser a causa uma causa adjacente, uma causa associada dos sintomas que a pessoa está tendo. Por exemplo, a pessoa tem algum trauma na infância ou aconteceu algum evento traumático na vida dela e você ficar cutucando uma ferida sem ter a habilidade, a capacidade de poder lidar com isso, ou mesmo se a pessoa não está preparada para lidar com aquilo naquele momento, pode ser violento. Por isso eu falo também, não cutuca a ferida que você não vai conseguir cuidar. Não é assim, mas a gente tem que ver que muitas doenças têm uma certa causa emocional, é verdade, é verdade. Agora, qual que é a capacidade que você tem de poder lidar com isso nesse momento, que o seu paciente tem para lidar com isso nesse momento. Por isso a gente precisa contextualizar, a gente precisa sempre entender qual que é as nossas ferramentas naquele momento e a gente ter certa cautela de usar algumas terapias, algumas práticas, algumas ferramentas, principalmente quando a gente ainda não sabe muito bem o como usar, como por exemplo o cannabis, que é algo que está sendo falado bastante hoje em dia. Às vezes a pessoa não tem informação nenhuma em nada que tenha relacionado à farmacologia, à fisiologia, à fisiopatologia, de todas as condições que podem estar sendo tratadas ou associadas com o uso desse tratamento, faz um curso de final de semana sobre o uso do cannabis, por exemplo, medicinal, e começa a usar isso na sua prática, sendo que não sabe os efeitos colaterais ou as interações medicamentosas. Eu, como geriatra, a gente fala muito sobre a iatrogenia, sobre polifarmácia, a interação medicamentosa. Isso é tão complexo mesmo para nós médicos que estamos acostumados a prescrever muitas medicações. A gente também não sabe todas as medicações convencionais. Imagina as complementares integrativas que têm menos pesquisas, que a gente tem menos experiência clínica. Por isso a gente precisa saber muito bem onde a gente está pisando. A gente precisa ter cautela com o uso de algumas terapias e práticas,
para que a gente possa trazer segurança e eficácia no tratamento dos nossos pacientes. E que a gente vá continuar, a gente vá se capacitar, é importante que a gente vá ter essa capacitação contínua para que a gente possa trazer também novidades, tratamentos que sejam mais atualizados e que algumas nuances a gente sabe que na medicina convencional a gente só trata as condições quando elas já estão afetando a parte orgânica e que às vezes na medicina convencional a gente subestima algumas condições que tem fundo mais funcional ou energético quando a gente pensa na reserva mesmo de energia do corpo, de mecanismos fisiológicos, como por exemplo o próprio processo natural de envelhecimento. A gente sabe que tem um desgaste natural dos nossos sistemas e como a gente pode fazer alguns ajustes finos para trazer um envelhecimento saudável, um envelhecimento bem-sucedido, e que às vezes a medicina convencional não traz essas pequenas particularidades e que é importante a gente ter uma abordagem integrativa para isso. Ainda assim, a gente precisa saber que não é você fazer algo místico, esotérico e nem nada assim. É sim pautado em evidência e a gente pauta também na nossa experiência clínica, a nossa experiência pessoal, a nossa relação com o paciente. E essas nuances a gente não vai ver em alguns artigos científicos, a gente vai precisar ter essa experiência clínica mesmo de estar com o paciente. E a gente trazer isso para nossa prática de maneira segura é muito importante. A saúde integrativa não é charlatanismo. Ela é, sim, baseada em evidência. Ela une o que tem da medicina convencional, ela não nega, ela usa o que tem da nossa medicina convencional. E ela agrega também terapias complementares e também práticas de autocuidado. Ela reforça essa relação profissional-paciente. Nós médicos, a gente precisa entender como é importante a relação terapêutica que a gente tem com o nosso paciente, a capacitação do nosso paciente para que ele possa ser proativo no seu autocuidado, para que a gente possa trazer esse cuidado além do orgânico e que a gente traga também esse cuidado na saúde física, emocional, na saúde psíquica, na saúde social, até ambiental, tudo que possa envolver espiritual. Isso é sim a abordagem integrativa. Agora, o que acontece é que tem pessoas com baixa capacitação ou que têm fontes duvidosas e que acabam usando a abordagem integrativa com essa característica, às vezes para tirar alguma vantagem, para enganar pessoas que têm interesses secundários de financeiros, fama, e acaba denegrindo essa imagem da integrativa, mas que não é a integrativa em si que ela é charlatanismo, são pessoas que usam para o charlatanismo. E aí é a gente saber usar de forma ética, isso que é importante, a gente poder usar a integrativa tendo fontes confiáveis, usando ferramentas, práticas, terapias, tratamentos que tenham segurança, que tenham eficácia, que a gente busque essa capacitação contínua, que a gente vá, sim, se capacitar para poder buscar o melhor tratamento para o nosso paciente, para poder ter essa visão da pessoa como um todo e que seja feita de maneira séria, que a gente não vá distorcer a imagem do que é a saúde integrativa de verdade, porque tem pessoas que não conhecem os princípios e não estão usando isso de maneira adequada. Por isso que, se você é médico e você quer usar a abordagem integrativa de forma séria, e às vezes
pode ter acreditado em fontes duvidosas, você pode se capacitar para buscar fontes confiáveis, para que você possa dar um tratamento de qualidade para os seus pacientes, para que você possa ter uma formação de qualidade também, e que você é um agente transformador, você é um agente multiplicador, e que a gente precisa buscar a reforçar essa medicina feita de forma séria, que a gente vai ver a pessoa como um todo, a saúde além da doença. Tem tantos benefícios que a gente traz para o nosso paciente quando a gente faz isso com segurança, com eficácia. A gente não pode deixar de usar essa abordagem porque tem algumas pessoas usando isso de forma inadequada. A gente está aqui para poder propagar a integrativa séria, que tem realmente esse cuidado de procurar usar aquilo que tem evidência, aquilo que tem segurança. A gente sabe que ainda tem várias terapias, práticas e abordagens dentro da integrativa que precisam de mais estudos, e é importante que a gente faça o uso dessas práticas com contextualização. A gente sabe que não é tudo que vai ter um estudo de alto nível científico, como, por exemplo, uma meta-análise. Às vezes a gente tem mais estudos com relatos de caso, com alguns estudos piloto, e que a gente precisa contextualizar sabendo disso, sabendo que a gente precisa sempre entender quando faz sentido a gente usar uma prática ou outra. A saúde integrativa, ela busca combinar os tratamentos. O tratamento convencional, complementar, o autocuidado, as práticas dessa relação médico-paciente, para que a gente possa ter uma abordagem mais completa, mais personalizada. E por ter essa personalização, por ter essa individualização do cuidado, muitas coisas a gente não vai conseguir ter vários artigos científicos com meta-análise grandes em relação a isso. E por isso que é importante a gente ter essa experiência clínica, com esse contato com o nosso paciente, para que a gente possa adequar o tratamento, individualizando esse cuidado. A prática baseada em evidência, ela é pautada em evidências científicas, como também na experiência clínica do profissional, nas preferências do paciente, e contextualizando tudo isso na condição socioeconômica, na condição cultural também, no perfil do paciente e nos limites de recursos terapêuticos que a gente pode oferecer para aquele paciente naquele momento. Por isso que é importante a gente entender os princípios básicos da saúde integrativa, a gente poder contextualizar tudo isso e a gente capacitar os nossos pacientes, a gente se capacitar com fontes confiáveis e capacitar o nosso paciente. Tem pacientes que chegam no meu consultório e que às vezes buscam um resultado, um tratamento milagroso, que são pessoas que estão em um estado de vulnerabilidade, que às vezes estão cansadas de procurar por médico em médico, em profissional, e não encontrar uma explicação, uma solução para a sua condição. E nesses pacientes a gente precisa capacitar, acolher, a gente entender, compreender. A gente sabe que não é todo mundo que vai estar preparado para usar a abordagem integrativa do jeito que ela é séria, porque ela vai demandar esse cuidado, esse tempo, esse esforço, esse acolhimento, essa escuta. E por isso que a gente precisa saber, você está preparado para poder se capacitar
para fazer uma escuta que seja adequada, para personalizar o atendimento do seu paciente, usando terapias e ferramentas que sejam com eficácia, com segurança. É isso que a gente precisa, de profissionais que estejam dispostos a ter essa capacitação, para que não fique procurando respostas rápidas, respostas milagrosas, que a gente tenha esse discernimento, faça uma análise crítica em relação às informações que a gente coleta também, que a gente busque trabalhar com a interdisciplinaridade, que a gente não consegue saber tudo, não dá pra gente saber tudo, por isso a gente precisa ter essa rede de profissionais que trabalhem juntos também e que sejam capacitados para isso. A gente está ouvindo várias notícias de pessoas e inclusive posicionamentos de departamentos, de sociedades médicas em relação a alguns tratamentos que têm fundamentos duvidosos e que às vezes acaba deturpando mesmo essa imagem, como por exemplo na área estética. A gente sabe que a estética não é uma especialidade médica, não é, a gente acaba tendo uma supervalorização de alguns tratamentos integrativa para esses fins estéticos e por isso às vezes acaba se confundindo, né, como se fosse só isso e não é só isso. E não é que é errado a gente cuidar da nossa parte estética, não tem certo e errado. A forma é o como a gente tá supervalorizando às vezes algumas áreas em relação a outra. A que custo vale a gente ir atrás do cuidado estético, sendo que isso vai fazer mal para a saúde da pessoa? Não dá. A estética, ela pode sim ser feita com saúde, de maneira saudável, com algo que seja seguro e com eficácia para os nossos pacientes. A gente sabe que sim, é importante a gente trabalhar, por exemplo, a autoestima, a estética. Agora, o que não dá é pra gente supervalorizar essa área e isso em detrimento de um cuidado que seja realmente para o envelhecimento saudável, que ele efetivamente vá trazer esse cuidado da pessoa no sentido de prevenção, de promoção de saúde. A gente precisa integrar realmente. A saúde integrativa não é o uso de terapias hormonais para fins estéticos, o uso de aparelhos que matam todos os parasitas do corpo, não é o uso de soroterapias com vitaminas que para pessoas que não têm indicação de usar essa suplementação, ou de consultas com preços exorbitantes só para poder prescrever tratamentos que são só feitos naquela clínica. Não é isso a saúde integrativa. A gente tem que desmistificar essa imagem que a gente tem da saúde integrativa. Ela é uma forma de prevenção de doenças, de promoção de saúde, de manejo de condições crônicas, em que a gente sabe que tem muitos fatores associados, causas de base, que sim, têm suas causas com um fundo de saúde física, mental, emocional, social, e que a gente precisa trazer essa visão da pessoa como um todo, com segurança, com eficácia, a gente entendendo o que o nosso paciente verdadeiramente precisa naquele momento. A saúde integrativa feita de maneira ética, ela traz uma grande transformação para os nossos pacientes em relação a que os nossos pacientes sejam mais proativos no autocuidado, que busquem realmente a promoção de saúde, evitando internações, idas no pronto-socorro, evitando custos desnecessários, a que a gente possa realmente alocar os nossos recursos com maneira adequada para os nossos pacientes.
A gente, quando faz isso, a gente traz, a gente agrega valor, agrega qualidade no nosso atendimento e que a gente vá também fazendo o nosso papel de formiguinha, né? Às vezes você pode pensar assim, ai, mas tem tanta gente, né? Já ouvi médico falando assim, ai, mas eu tô aqui fazendo, né, tudo direitinho, dando o melhor para os meus pacientes, e não tenho essa valorização, enquanto tem profissionais que fazem, por exemplo, consultas onerosas, ganham mais do que o que realmente agregam de valor, e isso faz alguns profissionais que são éticos, que fazem isso de maneira correta, se sentirem desvalorizados. Mas calma, você não tá sozinho e é importante que a gente saiba agregar valor de qualidade para o nosso atendimento, para os nossos serviços e que a gente também saiba o como parecer, né, que a gente está agregando esse valor, que a gente vai aumentar a adesão do paciente usando a integrativa de maneira ética. Isso é possível você ser valorizado, ser valorizada dentro do seu atendimento médico usando a integrativa de forma ética. A gente não precisa ficar usando recursos que sejam duvidosos para isso. Não, a gente precisa pregar a medicina feita com forma ética, com forma segura, e que a gente faz isso como? Através de capacitação com fontes confiáveis, que a gente persista com a nossa atuação com essa qualidade, com segurança. Quando os pacientes eles percebem a transformação que causa nesse atendimento e que isso é muito mais sustentável, que diferente de alguns tratamentos que às vezes vai procurar uma solução milagrosa, uma solução rápida, isso pode parecer que tem um resultado maior a curto prazo, só que isso não é sustentável. E isso também não agrega na saúde da pessoa como um todo. Você trata ali o lado de fora e o lado de dentro, a causa da condição da pessoa não é solucionada e isso vai se perpetuando ao longo do tempo. Por isso que é muito melhor a gente trabalhar com a medicina feita de forma ética. E tem muito benefício da gente usar a abordagem integrativa, porque quando a gente faz isso, a gente amplia as nossas possibilidades de, inclusive, poder oferecer tratamentos completos, personalizados e que a gente possa realmente buscar qual que é a ferramenta, a prática, a terapia mais eficaz para aquele paciente naquele momento. Se a gente ficar com a cabeça fechada, achando que só tem um tratamento único que vai ajudar aquela pessoa, a gente não vai conseguir trazer essa personalização. E acontece que as pessoas que usam a integrativa com o charlatanismo, elas também fazem isso, porque elas falam, olha, essa é a única solução do tratamento. Então você já sabe que isso não é integrativo, porque se essa é a única solução e não tem mais nenhuma outra condição que possa ser flexibilizada, que possa ser adequada e contextualizada, então isso não é integrativa, porque a integrativa é sobre contextualizar, é sobre você proporcionar essa abordagem com essa visão da pessoa como um todo, que você realmente tem o foco na pessoa, e não é o foco na terapia, no tratamento em si, naquela ferramenta, naquele material que você está usando. O foco é na pessoa, e pessoas têm a sua individualidade. E isso que a gente precisa considerar ao usar a abordagem integrativa. O charlatanismo ele é um problema que acontece em diversas áreas, né? Não é privilégio de nós da integrativa, porque na abordagem convencional e em outros tipos de abordagens também existem charlatanismo, e por isso que
Não é a integrativa que é charlatanismo. São pessoas que usam de forma antiética alguns recursos. É que nem você pegar assim uma faca. Uma faca ela é assassina? Não, a faca não é assassina. A faca você pode usar para fazer uma comida super gostosa, né? E saudável para as pessoas e ajudar. Ou você pode pegar essa faca e usar de maneira que vá prejudicar outras pessoas. Por isso que não é a ferramenta em si, é o como você vai usar, é quem está usando, é qual a capacitação que essa pessoa que está usando essa ferramenta tem para poder usar essa ferramenta. Isso que faz a diferença. Você precisa ter profissionais, médicos que tenham capacitação para poder usar isso de maneira adequada. E por isso que, para você que é médico e quer usar a prática integrativa de forma séria, é importante buscar capacitações que tenham fontes confiáveis, que não vá também se iludir com alguns cursos, algumas formações que prometem mostrar o que ninguém fala e que tem um método único e que ninguém sabe esse método único. Não existe isso. Não dá pra gente fazer isso. A gente precisa entender que o tratamento com o uso da abordagem integrativa, ele é pautado em evidência, ele considera a experiência clínica, ele considera a experiência do paciente, ele contextualiza para a situação da pessoa e que por isso que você usar a abordagem integrativa é também você ter esse discernimento de poder contextualizar cada uma das práticas que você vai usar. Não tem resultados milagrosos, não tem um jeito único da gente cuidar. A gente tem sim alguns protocolos, algumas metodologias que são mais adequadas, que são validadas e que a gente pode contextualizar isso para o nosso atendimento. É importante que dentro do nosso consultório, por exemplo, na nossa clínica que a gente estiver atendendo, no serviço que a gente estiver fazendo, a gente faça, sim, protocolos únicos daquele lugar. Assim como um hospital tem o seu protocolo, outro hospital tem o seu protocolo, na sua clínica é importante que você faça também o seu protocolo, porque você vai pegar aquilo que tem evidência, você vai pegar a sua experiência clínica, você vai contextualizar para o tipo de paciente que você está atendendo, e isso você não vai encontrar pronto em qualquer lugar. Isso vai ser algo único da sua clínica, do seu atendimento. Só que o que você está usando, esse protocolo, por exemplo, de atendimento continuado que você tem dentro do seu consultório, ele é personalizado a partir de evidências científicas, a partir de ferramentas que são eficazes, que são seguras, que são estratégicas. O atendimento continuado, ele é um atendimento em que as consultas são semi-estruturadas, que elas seguem uma linha de cuidado, um protocolo clínico, que ele tem abordagem integrativa, que você vai transformar para cada paciente, personalizando o cuidado. E é importante que você faça isso. Só que você não venda isso como se fosse, é um método único que eu que inventei, ninguém sabe, tem um resultado milagroso que ninguém tem. Não, não é isso. É você tá pegando o que tem de evidência científica, a sua experiência clínica, o contexto entendendo bem quais são as dificuldades, quais são os desejos que o tipo de paciente que você atende tem, contextualizar isso, entender todo o contexto em que está inserido esse paciente, quais são os recursos que tem, quais são as limitações, quais são as possibilidades. E isso vai ser pautado para você fazer o protocolo de atendimento continuado que seja personalizado, que seja individualizado e que seja com o seu toque também, com a sua característica como médico, com a equipe interdisciplinar que estiver atendendo o paciente. E que é importante que a gente tenha isso, que a gente possa individualizar, personalizar o atendimento
entendendo que é sim o atendimento continuado, é um tratamento exclusivo, é um tratamento que é personalizado e ele não é charlatanismo. Você não está fazendo promessas mirabolantes, a gente não promete resultado, a gente está para apoiar, para ajudar o nosso paciente com tudo que a gente tem de recurso, tudo que a gente pode oferecer de melhor. E que é importante que dentro do nosso atendimento a gente capacite todos os profissionais que estejam envolvidos também, caso você trabalhe numa clínica interdisciplinar, que tem outros profissionais atuando também, é importante que façam essa capacitação. Às vezes você trabalha com um terapeuta integrativo que faz uma terapia específica, complementar, é importante que esse terapeuta também entenda o contexto do tratamento que está sendo inserido aquela terapia, para que essa terapia complementar não seja vista como a única forma de fazer o cuidado, mas que ela possa agregar dentro do tratamento como um todo desse seu paciente. E é importante que a gente identifique se a pessoa ela chega no nosso consultório usando algum tratamento que seja duvidoso, que possa ter efeitos colaterais, que a gente possa educar o nosso paciente, que a gente possa trazer uma adequação desse tratamento. E a gente precisa entender, nem todos os pacientes também estão preparados para poder fazer um tratamento com abordagem integrativa em que aconteça uma proatividade, em que a pessoa ela possa ter essa autonomia. E por isso mesmo que a gente precisa capacitar o nosso paciente para isso, para que ele se transforme também num agente ativo no seu próprio autocuidado e entenda a importância da gente unir tudo que faz parte, todos os recursos terapêuticos que fazem parte da abordagem integrativa, como, por exemplo, pode usar produtos naturais, pode usar práticas que sejam de conexão mente-corpo, como, por exemplo, meditação, yoga, tai chi, práticas de movimento corporais, que a gente possa usar práticas de toque, manipulação, práticas sensoriais, e que a gente tenha também abordagem com o desenvolvimento pessoal, para que o paciente ele também tenha o desenvolvimento de recursos internos, para que ele possa ter essa atenção plena, a autoconsciência, a autocompaixão, para que possa ter o desenvolvimento de técnicas de enfrentamento, de poder lidar com as situações, e que está no nosso papel também de médico com a abordagem integrativa fazer isso. A gente precisa entender o que é essa saúde integrativa, usar de maneira ética e propagar, multiplicar também a integrativa feita de forma ética para nós mesmos, para os colegas que fazem parte do nosso ciclo de convivência, para a equipe interdisciplinar que faz parte também do tratamento com os nossos pacientes, que a gente capacite os nossos pacientes também. Aqui a saúde integrativa, quando praticada por profissionais capacitados, quando é praticada baseada em evidências, quando é feita de forma ética, ela é eficaz, ela traz muitos benefícios para os nossos pacientes, para a qualidade de vida, para a gente ter o tratamento de condições crônicas, que a gente possa entender todos os fatores associados das doenças crônicas, as causas adjacentes também dessas doenças crônicas, que a gente possa fazer prevenção de doenças, promoção de saúde, que a gente possa promover bem-estar também para os nossos pacientes. A gente sabe, assim, tem muitas pessoas que às vezes me mandam mensagem assim, Pri,
Isso tem evidência? Não. Às vezes vem colegas, familiares, amigos, né? O que eu vejo, às vezes, as pessoas se envolvendo com alguns discursos que parece que faz algum sentido, mas não faz sentido algum. Por isso que a gente precisa entender ver fontes confiáveis, que a gente possa realmente ver que muitas pessoas que usam com má intenção, às vezes por falta de informação mesmo, a pessoa ainda não tem aí fontes confiáveis e acredita também que tá fazendo uma capacitação séria e não tá. E que muitas vezes eles usam muitas palavras difíceis que parece muito convincente, mas que não tá dizendo nada com nada, na verdade. Assim, eu vejo umas coisas que eu falo, meu Deus, não faz sentido algum. Como pode? A gente vê que tem sim várias práticas integrativas e complementares que têm uma evidência. As que têm maior evidência, como por exemplo a acupuntura, yoga, a meditação, são alguns exemplos de práticas que têm evidência. Mesmo de produtos naturais, a gente tem sim a suplementação que tem evidência, probióticos, práticas de manipulação, práticas sensoriais, práticas de relaxamento também de corpo que tem evidência e que tem segurança, que tem eficácia, que a gente pode usar na nossa prática de forma ética e se capacitar, continuamente se capacitar para que a gente possa trazer o tratamento de melhor qualidade para os nossos pacientes. E por isso que a saúde integrativa não tem evidência? Sim, tem evidência. Agora a gente precisa contextualizar. Evidência quais são as linhas de tratamento, quais são os recursos terapêuticos que têm evidência para qual condição, em que situação, quais são os limites dessas recomendações. Por exemplo, a acupuntura. A acupuntura, ela tem muita evidência em tratamento de dor, em tratamento de ansiedade, e a gente pode usar a acupuntura, por exemplo, no tratamento de câncer? Sim, a gente pode quando a pessoa tem dor, quando a pessoa ela tem uma condição associada, por exemplo, náusea, um sintoma associado, melhora a disposição. A acupuntura, ela é uma técnica sistêmica em que você tem essa estimulação de autorregulação do corpo e que ela acaba ajudando? Sim. Agora, dizer que isso é o que vai tirar totalmente, né, ou cirurgicamente o câncer, não vai. E aí a gente precisa contextualizar, entendendo o que faz sentido em cada um desses contextos. E a integrativa, às vezes, ela é importante para pacientes que estejam num estado de vulnerabilidade, que tenha várias condições associadas. O que a gente não pode é se aproveitar disso, de pessoas que às vezes passaram por vários tratamentos, não conseguiram resultado. A integrativa vai agregar? Vai agregar, com certeza vai agregar, entendendo quais são os limites de que vai agregar isso. O que a gente não pode a gente sabe que tem pessoas que se aproveitam dessa vulnerabilidade dessas pessoas e prometem tratamentos milagrosos. E não é isso. A gente precisa cuidar dessas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade física, vulnerabilidade emocional, mental, social, espiritual, e que a gente possa trazer esse cuidado de qualidade para esses pacientes. E a gente não vai se aproveitar disso para vender alguma coisa milagrosa. A gente vai procurar entender esse estado de vulnerabilidade para que a gente possa fortalecer e alcançar um bem-estar, um conforto, qualidade de vida, oferecer opções de tratamento que sejam complementares e integrativos e que sejam baseados em evidência e com eficácia para o nosso paciente.
A saúde integrativa ela é usada para manejo de sintomas, como também para poder tratar as causas de base adjacentes, como por exemplo, um paciente que tem um infarto. Tudo bem, usar o AS, usar uma estatina, usar os medicamentos faz sentido? Com certeza, faça uso de toda a prática convencional que a gente tem. Agora, a causa de base, que é relacionada, por exemplo, ao estilo de vida, alimentação, sono, estresse, tabagismo, etilismo, a gente precisa da abordagem integrativa para poder tratar todas essas causas de base. Sem a abordagem integrativa é muito difícil a gente conseguir acessar as causas de base, por exemplo, de doenças cardiovasculares, que são uma das principais causas de mortalidade e morbidade no mundo. Ou mesmo condições como neoplasias, né, câncer, que também tem alguma base em relação a estilo de vida, a comportamento, e é importante que a gente faça essa abordagem integrativa para esses pacientes, para que a gente possa diminuir essa fragilidade e diminuir o risco que os nossos pacientes têm de ter essa interferência, né, de pessoas que querem se tirar vantagem de relação a isso. A gente precisa cuidar desses nossos pacientes com vulnerabilidade. E aí você pode pensar assim, mas a integrativa é só feita por profissionais que às vezes não têm formação adequada. Existem muitas formações de origem duvidosa e que a gente precisa fortalecer formações que tenham base mais adequadas, que tenham fontes confiáveis. Por isso que a gente vai sempre procurar aquilo qual é a formação base das pessoas, o que tem de base científica, o como que está sendo usado, como que está sendo abordado dentro desse curso. É importante que a gente tenha formações e tem instituições renomadas, como por exemplo o Einstein, a Unifesp, o Sírio, a gente tem Harvard, Duke University, Arizona, tem várias instituições que são renomadas e que têm cursos, formações, têm serviços com a abordagem integrativa. Quer dizer, a gente precisa procurar instituições que sejam sérias para poder fazer essa nossa capacitação de maneira adequada e que a gente possa combinar o convencional, o complementar e o autocuidado também. A gente precisa tomar muito cuidado com alguns tratamentos que podem ter efeitos colaterais. Lembra que não cutuca a ferida que você não vai conseguir cuidar. E que mesmo uma meditação pode ser violenta. É importante saber esses conceitos para que a gente não ache assim, mas não tem problema nenhum, não. Não, tem. Mesmo se não tiver um efeito colateral direto, pode acontecer de ser algo que vá causar uma cascata de efeitos colaterais, como, por exemplo, a pessoa achar que está sendo tratada e não está sendo tratada, e aí não buscar um tratamento adequado porque acha que está sendo tratada, tá? E a gente não desmistificar também essa relação de saúde integrativa é um esquema de marketing para vender serviços e produtos caros. Tem pessoas que acabam usando isso de maneira inadequada. Agora, a gente precisa saber que existem também muitas pessoas que têm o uso da abordagem integrativa de forma séria. E que não é errado você usar o marketing. O marketing é a mesma coisa, é uma ferramenta. O marketing, inclusive, eu acho que pessoas que têm boa formação e que fazem uso da abordagem integrativa de forma séria, é importante que tenham um entendimento de marketing. Afinal,
se a gente que tem uma boa formação não tem esse conhecimento de marketing, que as pessoas que não têm uma boa formação e que não têm um bom conhecimento do que é integrativa, vai ter um bom conhecimento de marketing e é isso que vai chegar no ouvido das pessoas, da população, e aí vai propagar informação errada. Tá na nossa responsabilidade como médico também de propagar informações que sejam corretas para a população. Por isso que é sim importante que o médico, que pessoas que trabalham com a abordagem integrativa feita de forma séria, saibam e façam uso do marketing com seriedade, para que a gente possa multiplicar e ter esse conhecimento mais sério, embasado em evidência, que tem eficácia, com segurança, para que profissionais éticos também se propaguem, né? Que possa se multiplicar essa informação de fontes confiáveis. É importante que a gente faça uso correto das ferramentas. É isso, não é que a ferramenta ela é certa ou errada, não tem certo e errado nisso, é sobre a gente usar de forma ética, é isso, né? A gente conversou hoje nesse episódio se é mito ou verdade, saúde integrativa é charlatanismo e antiético, e a gente viu que é mito. A saúde integrativa ela não é charlatanismo e não é antiética, são alguns profissionais que são antiéticos e charlatãos que acabam usando a integrativa de forma antiética, e que você, como médico que quer usar e usa a abordagem integrativa de forma ética, de forma séria, de forma eficaz, é importante que a gente traga essa capacitação para nós mesmos, para os nossos pacientes, para que a saúde integrativa ética seja propagada. Porque a saúde integrativa, ela é uma forma de atuação, uma abordagem que a gente tem de cuidado com o nosso paciente, com essa visão da pessoa como um todo, a saúde além da doença, e que ela é muito efetiva para prevenção de doenças, para promoção de saúde, para manejo de doenças e condições crônicas, e que ajuda a aumentar a qualidade de vida e também bem-estar dos nossos pacientes. A gente precisa propagar essa saúde integrativa ética, séria, de qualidade, que é efetiva, segura, baseada em evidência, para que mais pessoas possam ter acesso a essa abordagem integrativa que realmente é de qualidade.